Solo das araucárias. Coloquei para gravar? Coloquei. O solo das araucárias, que predomina na região, principalmente na região sul do Brasil, numa área de clima subtropical, ou seja, tem aí, né, a vivência do outono e da primavera já. Possui um solo eluvial, ou seja, o solo eluvial é aquele que é formado, né, no local que é da decomposição da rocha-mãe. Tipo, a rocha-mãe está aqui, e ela vai ser decomposta aqui, e vai dar origem ao solo aqui. É o solo eluvial, né? Que o principal fator de formação do solo vai ser realmente o tipo de rocha, a rocha-mãe do local. Vai ser formada ali, no local de decomposição da rocha-mãe. E a rocha aí que dá origem a esse tipo de solo, que é um solo fértil sim, ó, é rocha basáltica. É profundo, com predomínio do intemperismo químico, ou seja, é uma área com chuvas, né? Por isso que predomina o intemperismo químico. Sal dos mangues, que é muito encontrado. Mangue é um ecossistema que é encontrado bastante no litoral brasileiro, né? Desde a região norte até a região sul do Brasil, ele pode ser encontrado, os mangues. E é uma área de transição. Os mangues, eles se localizam na área de transição, de um ambiente aquático para um ambiente terrestre. Geralmente fica ali nas proximidades do mar e de uma desembocadura de um rio. Ele fica geralmente nas proximidades de uma água mais salgada para uma água doce. É tanto que os solos dos mangues geralmente têm um aspecto lodoso e um aspecto salino, certo? Geralmente é um solo salino. Aí diz aqui, né? É um solo argiloso, pouco desenvolvido, é um solo raso, impermeável, sofre eutrofização da água. O que é eutrofização da água? Alguém sabe dizer o que é eutrofização? Quando você vê a água de um rio, de algum local assim, bem verde. É o excesso de nutrientes que faz com que a água de baixo perca o oxigênio. Isso. As algas, excesso de algas e de cianobactérias, né? Elas impedem a passagem da radiação solar para áreas mais abaixo ali da camada superficial da água. E, de certa forma, elas acabam contribuindo para a perda de oxigênio no corpo hídrico. Essa perda de oxigênio, que é essencial para a vida, provoca mortandade de animais, né, de peixes, enfim, da vida. E aí a água fica ganhando aquela coloração esverdeada. Então, eutrofização alta nas áreas de solos de mangues. Eu vou falar de novo de eutrofização, falei rápido, mas vou falar de novo. Pobre em oxigênio, daí as raízes aéreas. Alomórfico, eu falei, um solo salino. Hidromórfico com muita água. Lodoso, lamacento. Cadê? O mar é importante na oxigenação e o rio, como eu disse que é uma área de transição, geralmente mangue fica na área de transição, né? De mar para rio. Então, ó, o mar é importante na oxigenação, enquanto o rio é importante para a nutrição. Rica em matéria orgânica, não é um solo agricultável e tem baixa fertilidade. Se não é agricultável, né? Obviamente. Erosão do solo. A erosão do solo, ela pode acontecer tanto por causas naturais quanto por causas antrópicas, certo? Tipo, a água da chuva, ela pode provocar a erosão do solo? Claro. A água do mar, ela pode provocar a erosão? Pode. Né? Existe a erosão, ela tanto pode ser em decorrência de fatores naturais, a gente viu tipos de erosão já. Tanto pode ser por causas naturais quanto por causas antrópicas. O ser humano pode acelerar ainda mais o processo erosivo, entenderam? Como, por exemplo, eu desmatei uma área, queimei para cultivar. Você está o quê? Expondo o solo à erosão, você está facilitando ali o assoreamento de rios, a contaminação dos corpos hídricos, a contaminação dos lençóis freáticos, se tiver ali utilização de adubo químico, agrotóxico, fertilizante e tudo mais. Então, o ser humano ele pode acelerar o processo erosivo. Esse que está explicando tudo, esse aqui está explicando isso. Aí tem aqui outros tipos de erosão. Polixiviação, já falei de lixiviação para vocês, que é quando o solo é lavado pela água da chuva, né? Aí pode haver o processo de laterização, né? Na lixiviação. Nos solos da Amazônia ocorre lixiviação, lá empobrece o solo, né? Lá na região do Cerrado, a lixiviação, ela geralmente está acompanhada da laterização, que seria o quê? A criação daquela capa ferruginosa, a concentração de ferro, de alumínio, um solo ali avermelhado. Cria aquilo ali, porque o ferro e o alumínio eles não são solúveis, aí permanece no solo, deixando aquele solo ácido. Aí a erosão também pode acontecer por irrigação, ou a irrigação, tipo assim, quando você não pratica uma irrigação adequada, você pode salinizar o solo, né? E isso, de certa forma, não permite ali uma fertilidade para aquele solo. Provocar salinização, pois o manejo inadequado da irrigação transporta por capilaridade
que é quando a água ela vem de baixo para cima, né? Sais para superfícies. É bom lembrar que a irrigação também provoca impactos socioambientais, pois a água transporta resíduos químicos para a subsuperfície, provocando a poluição hídrica também. E a atividade agrícola também é um tipo, pode promover a erosão do solo, né? O uso de máquina pesada, fica lá pisoteando, né? Acabando com a vegetação, com os nutrientes do solo, pisoteamento dos animais também, do gado, né? Vai pisando ali, de certa forma, matando a vegetação original da área, impermeabilizando o solo. Aí aqui tem a erosão pluvial por causas naturais, né? A erosão pluvial, que pode acontecer de forma laminar na superfície do solo, pode provocar a erosão provocada pela chuva, né? Pode provocar assoreamento dos rios, principalmente em áreas que retiraram a vegetação ali da base do rio, a mata ciliar próxima ao rio, pode ocorrer que a água da chuva, ela transporta ali sedimentos para dentro do rio e assoreia esse rio. Fiz até uma questão sobre isso na simulado, foi? Simulado de vocês. E a erosão remontante, ou subsuperficial, que provoca... Lembra que eu falei de ravina, de sulcos, de bossoroca, que também são provocados pela erosão da água da chuva? Manejos inadequados do solo. Manejos adequados do solo, né? O que seria adequado para o solo? Rodízio de cultura, praticar rodízio de cultura, plantio em curvas de nível, para aproveitar, conservar o solo, aproveitar a quantidade de água maior. Irrigação por gotejamento, adubação verde, calagem, ceifa do mato e controle de pastoreio. Na próxima aula que eu vou entrar agora, com urgência, vou mostrar algumas dessas práticas aí. Está passando bem rápido, mas peraí. Vocês vão ver que vai repetir muita coisa. Vou até mostrar, para dizer que eu estou pulando coisa. Eu não vou pular nada, vocês vão ver que vai repetir. Ó, solos, potenciais, degradação e sustentabilidade. Aula 11, Geografia 2. Introdução. Aí está dizendo que o solo ele tem vários pontos de vista. A agronomia vê o solo de uma forma. A área de engenharia civil vê o solo de outra forma. A biologia vê o solo de outra forma. A geografia geralmente se utiliza dos conhecimentos da agronomia e da biologia. Do que a biologia e a agronomia, né, observam no solo. A gente utiliza isso. Aí aqui tem um esquemazinho embaixo, ó. O solo ele é fruto de quê? O que é que ele tem? O que é que tem no solo? Água, ou seja, matéria inorgânica e matéria orgânica. A gente vai encontrar no solo. Água, minerais, matéria orgânica. Tá vendo? Tem poros, que é para onde acontece a aeração, né? A circulação do ar no solo. E tem substâncias sólidas, minerais. Aí aqui são os fatores de formação do solo. A gente falou já, ó, clima, relevo, rocha, material de origem, micro-organismos e tempo. Falamos disso, não estou pulando nada. Aí aqui tem de novo, explicando o perfil do solo. A gente já falou disso, ó. Horizonte O, que geralmente se forma em áreas de floresta. Aí horizonte A, B, C e a rocha-mãe, que é o R. E aqui embaixo explica, ó, o que é que tem em cada um. Ok. Isso aqui tá na outra aula também. Classificação dos solos de acordo com o seu material que vai dar origem ao solo. Aí tem os solos zonais, tem os solos azonais e os solos intrazonais. Aí aqui, cadê? Isso aqui eu já falei também, ó. Os solos também podem ser formados pelo transporte de sedimentos levados pelo vento, pela chuva, pela água dos rios, falei disso. Principais solos do Brasil, falamos disso também. Fala aqui de terra roxa, aí fala do massapê, do salmourão e dos aluviais, que são os solos ali nas proximidades de várzeas de rios ou de vales de rios, formados pelo transporte de sedimentos provocados pela água dos rios. Falamos disso também, eu não estou pulando nada. Degradação do solo. Aí aqui fala um pouquinho da erosão, que eu já falei um pouquinho dela, né? Mas aqui vai abranger a questão da alimentação. Diz assim que, de acordo com uma pesquisa da ONU, né? Por ano, estima-se que 75 bilhões de toneladas de solos férteis sejam perdidos por práticas de agricultura inadequadas. Técnicas de agricultura inadequadas, né? Manejo inadequado do solo. E isso afeta o quê? Diretamente a nossa segurança alimentar, afeta nós termos direitos a um alimento, afeta muitas pessoas que não têm alimentos para ingerir, enfim, não tem uma terra para cultivar, né? Muita quantidade de solo é perdido todos os anos. Algumas medidas preventivas para evitar a erosão. Aí vocês podem ler isso aí depois, para evitar a erosão, né? Em suma, você tem que praticar uma agricultura que seja
que se preocupe com o solo, né, com a qualidade do solo, com a fertilidade do solo, não desmatar, enfim, manter o máximo de matéria orgânica, é o básico. Aí vamos lá. Aqui vai falar um pouquinho de alguns tipos de atividades que o ser humano realiza e que, de certa forma, empobrece o solo. Monocultura é uma delas. Quando você pratica monocultura, o que é que vai acontecer com o solo? Monocultura é um único tipo de cultura. Quando você cultiva um único tipo de cultura. Muito comum no nosso período colonial, né? Existiam muitas monoculturas de exportação. Principalmente a cana-de-açúcar, né? Que foi a primeira que se deu assim, que se desenvolveu bastante no litoral brasileiro. Vamos lá, o que é que acontece? E qual é o aspecto negativo, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social das monoculturas? A substituição da cobertura vegetal original por uma monocultura, você retirar a vegetação original de um local para praticar um único tipo de cultura, o que vai acontecer? Acarreta desequilíbrio ambiental, reduz a biodiversidade, provoca o empobrecimento do solo e reduz a produtividade, sendo necessária a utilização de adubação química. Apresenta desvantagens sociais. Por quê? Porque, de certa forma, vai reduzir a mão de obra no campo, né? Usa mais maquinário. E a gente sabe que muitas pessoas dependem também, né, do emprego no campo, e dependem de ter uma terra. Do ponto de vista social também, tem dizendo aqui que, recentemente, por causa das monoculturas, por causa de se cultivar mais um único tipo de cultura em determinados locais, reduziu bastante a quantidade de plantas que a gente consome, plantas alimentares que a gente consome, produtos alimentares que a gente consome. Eu mostrei para vocês no segundo ano do ensino médio que, basicamente, a maior parte de calorias que a gente consome provém de 6 tipos de culturas, que é a batata doce, o milho, a soja, aí arroz e trigo, salvo engano, né? Grande parte do que a gente... Eu não sei se eu falei mais de 6. Mas, enfim, grande parte do que a gente consome de alimentos provém de 6 tipos de culturas. Então, assim, você afunilar a quantidade de culturas é uma coisa negativa para a gente, porque a gente acaba sendo suscetível àquilo ali. Né? Se houver uma praga que infeste a produção, ou se houver um aumento generalizado do preço daquele produto, então afeta também o meu bem-estar, a minha alimentação, porque eu consumo aquilo ali, eu preciso comprar aquilo ali. O aumento do preço do arroz afeta o Brasil como um todo, né? Afeta o nosso país, porque o arroz é um dos produtos básicos da nossa alimentação. Então, o aumento generalizado dos preços do arroz vai afetar a minha alimentação, a sua alimentação, a alimentação de todo mundo, principalmente as pessoas mais pobres. Aqui faz até um comparativo. Na pré-história, o cardápio humano era formado por mais de 5.000 tipos de plantas alimentares, enquanto hoje a gente tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e tem somente 150 plantas presentes no comércio mundial. Então, a gente consome bem menos aí, menos variedade, né, de espécies do que no passado. Aqui cito o caso dos Estados Unidos. Enfim. Desmatamento. Desmatamento é um tipo de atividade antrópica que visa muitas coisas. Pode ser que as pessoas elas desmatem porque elas querem pegar madeira para comprar móvel, ou então para a celulose para produzir papel, ou látex para borracha, ou então porque você quer cultivar na área, porque você quer criar animais na área, ou porque você quer extrair recursos minerais da área, enfim. O desmatamento ele torna o solo suscetível à dinâmica climática do local. Ele expõe o solo à erosão, né? Na verdade, quando você desmata, você está expondo o solo à erosão. Você está expondo o solo à radiação solar, às chuvas. Isso pode provocar, se tiver ali naquele solo, né, a prática da agricultura, por exemplo, tiver produtos tóxicos ali naquele solo. Quando ocorre a chuva, a gente sabe que grande parte da chuva infiltra, da água infiltra. Então, aquilo ali pode carregar consigo substâncias que vão contaminar rios, que vão contaminar lençóis freáticos, que contaminam o solo e que afetam o meu bem-estar e o bem-estar de todas as pessoas que consomem produtos derivados disso aí. Certo? Assoreia os rios. Queimadas. Eu disse que era nessa parte aqui, tá falando com Camille na outra aula, e tinha um tópico no livro de vocês que fala de queimada. E é aqui que diz, ó, quer ver? É uma prática barata, o fogo mata. Ó, é isso aqui, ó. Que eu tava dizendo para Camille. Ó, quando você queima a vegetação, eu tô queimando só uma pequena parte da vegetação, não vai afetar em nada, e blá, blá, blá. O fogo mata, além das plantas e animais, os micro-organismos que estão presentes no solo, que dá fertilidade para o solo. Tá entendendo?
Então, quando alguém diz assim, então eu vou desmatar e queimar só isso aqui, não vai afetar em nada, vai afetar sim. É claro que, tipo, se você desmatou a floresta inteira, vai ter um poder de destruição, as consequências vão ser maiores, óbvio. Acho que foi isso que talvez o cara lá disse para ela, né? Tentou dizer para ela. Que, tipo, se você queimar extensas áreas, vai ter uma consequência maior, claro. Mas quando você queima, você está afetando diretamente ali a qualidade daquele solo. Você está expondo o solo, né? A erosão. Enfim. Aí aqui, extrativismo. Essas áreas de extrativismo mineral são áreas que geralmente as pessoas extraem, de repente acabou aquele recurso mineral, eles abandonam a área. Ou seja, deixando o solo ali, geralmente é um solo que fica pobre, um solo suscetível à erosão, né? A área não é mais aproveitada e é abandonada, certo? Então, também é uma prática humana que não é adequada para o solo, né? Que muitas vezes eles não fazem nenhuma medida ali conservacionista para o solo. Uso de fertilizantes. Como eu já tinha começado até a falar de fertilizante. Quando você tenta fertilizar o solo, né, para que a produtividade aumente, para que você tenha uma maior rentabilidade, você, de certa forma, está contribuindo para que, quando ocorra uma chuva, aquele solo seja contaminado com os recursos que você coloca ali, aquelas substâncias tóxicas que você coloca naquele solo. Né? Assim como os lençóis freáticos, e para onde a água correr. Se ela correr para um rio, ela também vai contaminar os rios. Estou falando rápido, mas está dando para entender mais ou menos, né? Só para a gente não ficar preso a essa área essas aulas de solo. Porque eu já falei basicamente o que eu queria falar, que é mais cobrado. Uso de pesticida. Também são substâncias químicas, né, que a gente adiciona na plantação. São compostos químicos naturais ou sintéticos utilizados para controlar inseto, ácaro, erva daninha, fungo, ou outras formas de vida animal ou vegetal, que acaba afetando a lavoura ou a pecuária. Isso aí, de certa forma, também contribui para deterioração do solo com o tempo e do que tiver ali nas proximidades do solo, né? Ok. Recebi a mensagem aqui do aluno, por isso que eu estava olhando. Processo de natureza climática ou antrópica que ocorre no território brasileiro. Já falamos disso aqui, lixiviação, né? A lixiviação geralmente acontece em regiões equatoriais, de clima úmido, e a laterização geralmente ocorre em áreas de clima subúmido, ou seja, muito comum no cerrado. Mas estão juntos, né? A lixiviação está junto com a laterização. Mas ela é mais comum no cerrado do Brasil. Desertificação. O processo de desertificação no Brasil atinge quais áreas, principalmente? Principalmente o Nordeste brasileiro, né? São as áreas mais suscetíveis a processo de desertificação. E o processo de desertificação, de tornar áreas desérticas, áridas, secas, é um processo que tem a ver com práticas humanas, né? Na verdade, a desertificação pode ser tratada como um fenômeno natural, mas também um fenômeno que é acelerado pelo ser humano, através de algumas práticas que o ser humano realiza, como, por exemplo, retirada da vegetação original para finalidades específicas. Deu uma travada, eu acho, agora. Retirada da vegetação original, prática da pecuária, técnicas inadequadas de agricultura, pisoteamento dos animais, o que mais? Sobre pastoreio. Extrativismo vegetal, já falei, né? Pronto, essas práticas, elas aumentam, elas aceleram o processo de desertificação. Tem alguém falando? Tem um chiado. Ah, fundo. Tem no sertão, aí fala aqui, né, do Brasil, no sertão brasileiro, na nossa região. E vamos falar de arenização agora. Desertos na Caatinga. As áreas que são mais suscetíveis, olha aqui, ó. Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Bahia. Olha o seridó aqui, ó. Área desertificada. Tá vendo? E área de alto risco. Essa aí é um pouquinho mais clara. Arenização. Arenização é um processo que Stephanie estava falando comigo numa aula aí um pouquinho mais antiga. A arenização, ela também é em decorrência de práticas humanas, tipo assim, do sobrepastoreio, da pecuária, que fica pisoteando a vegetação. A arenização acontece em áreas de solos arenosos e ocorre em decorrência principal... Ana Beatriz. Diga. Tem um negócio em ecologia que é a mensalidade. Não, acho que é.
Eu tô errando. Se não, mas é tipo assim, que o gado acaba matando a vegetação sem ele querer. Seria também um dos fatores, né? É. O gado tanto é um fator em relação a isso, em relação ao empobrecimento do solo, ele mata a vegetação, não é porque ele quer, né? Óbvio. Assim, ele fica pisoteando. Mas quando você cria mais animais do que a gente precisa, isso aí já é uma coisa lógica que a gente precisa repensar, né? A gente tem mais boi do que gente do Brasil, mais vaca do que gente do Brasil, a gente tem mais, enfim. E aí eles acabam afetando tanto essa questão do solo, quanto afeta até os gases, né, que estão presentes na atmosfera, porque eles liberam metano, um dos gases aí do efeito estufa, né? Também é tratado, né? Naqueles documentários que falam de aquecimento global, fala do gado tanto em relação ao solo, à vegetação, quanto fala em relação ao aquecimento global também. Mas é isso, o pisoteamento, sem que eles queiram, óbvio, acaba afetando a vegetação do local, né? Danificando a vegetação original. Então, a arenização acontece geralmente em climas úmidos, né? É um processo aí que ocorre em climas úmidos. No Brasil, atinge a parte sul, né? Aquela partezinha ali do Rio Grande do Sul, do Brasil, essa arenização. Consiste no processo da retirada da cobertura vegetal nessas áreas de clima úmido, que ocorrem chuvas frequentes. Com o tempo, vai só empobrecendo o solo, só empobrecendo, né? O solo já é arenoso, geralmente a cobertura vegetal dessa área é uma vegetação rasteira, composta principalmente de gramíneas, e aí a vegetação vai só sendo retirada, só sendo retirada. E aí o processo vai só continuando empobrecendo o solo, com o tempo. Formas de conservação do solo. Aí vamos lá, aqui tem várias diquinhas de como conservar o solo, técnicas para conservar o solo. Eu estou sendo rápida, mas vocês podem me interromper, viu? Seriam, tipo, técnicas adequadas, de acordo com finalidades específicas. Aí o livro vai citar aí plantio em curvas de nível, vai citar terraceamento, rotação de cultura, o que mais? Fala de... Não fala de calagem, não. Fala de agrofloresta, eu acho que fala de agricultura orgânica também, que se utiliza mais de materiais orgânicos, aí fala tudo isso. Enfim, eu tô olhando aqui. Ana Beatriz, vou te fazer uma pergunta. Diga. A rotação de cultura não acaba prejudicando o solo, não? É bom para o solo. E é uma técnica clássica, considerada clássica. A rotação de cultura, ela tem o objetivo de não empobrecer o solo, na verdade. Tipo assim, ela consiste em duas coisas. É você cultivar ali vários tipos de cultura, para que o solo não se acostume só com a única cultura. Ou então você deixar o solo repousando, né? Entre um período lá de colheita, você colhe e deixa o solo repousando um tempo, não cultiva ali. Aí você espera que aquele solo ele se regenere, ganhe uma certa... então era eu que estava pensando errado. Porque eu achava que era assim. Eu plantava soja, aí passava um tempo, aí vamos supor, no outro mês eu plantava feijão. Aí eu dizia, oxe, como é que... Aí, tipo, de novo tirava, depois plantava outra coisa. Na mesma área, entendeu? A rotação de cultura acontece na mesma área. Então, você tem um espaçozinho que você cultiva a soja, aí o outro milho, o outro trigo, enfim. Aí depois e deixa uma parte repousando, deixa uma parte lá do solo repousando, né, para ganhar fertilidade. Aí depois você pega uma área de solo que já foi cultivada, aí você faz, não, vou deixar agora essa repousando, e vou cultivar em outra área que estava repousando, para você fazer de certa forma, promover uma regeneração natural do solo. Não é uma prática inadequada, não, é uma prática boa de cuidado com o solo, a rotação de cultura. Aí o plantio em curvas de nível e o terraceamento, né? Que se dá geralmente em áreas um pouco íngremes, mas o terraceamento é mais, nem se compara. Aí o plantio em curvas de nível visa o quê? É considerado uma das práticas mais eficientes para a conservação do solo, onde as curvas diminuem a velocidade de escoamento da água, funciona como anteparo a enxurradas, retendo os elementos solúveis e facilitando a infiltração da água no solo. E, de certa forma, promovendo aí uma maior produtividade. Então, você cultivar, aproveitar ali os desníveis do terreno para plantar em curvas, né, chamadas curvas de nível, aproveitar ao máximo a água. E aproveita também não só a água para a vegetação, quanto para a infiltração da água. Aí, terraceamento é muito comum naquelas áreas bem elevadas, montanhosas, tipo, não sei se foram os maias,
Machu Picchu, no Peru, tem uma agricultura em terraceamento. Ali a área dos maias, né? Os maias é mais no México, ali para América Central. Maia, Azteca, Inca. Ai, não tô lembrando agora. E vocês também não estão me dizendo nada, aí também não lembrando, não. Enfim, eu não lembro, não, se a América do Sul é uma... Eu sei que tem essa diferença, que a América Central era a área de domínio mais de tal povo, tal civilização, a América do Sul é a área de domínio de outros. Enfim, eu não lembro, não. Mas nessa região lá de Machu Picchu, no Peru, é uma área de terraceamento, né, dessa prática agrícola aqui chamada de terraceamento, onde se aproveita os desníveis do terreno, né, é íngreme. O homem que constrói isso aqui, viu, artificialmente, essas descidinhas, fica construindo essas camadas, aproveita já que é íngreme, né, aí constrói essas camadas, aproveita o quê? Evita a erosão, facilita o escoamento da água, aproveitamento da absorção da água da chuva e, de certa forma, aumenta a produtividade em um local que é íngreme. E geralmente você olha e fala, vixe, não tem como cultivar ali, mas tem. E é adequado, viu, para essas áreas. Plantio consorciado. O plantio consorciado é quando você consorcia, quando você, tipo, cultiva mais de um tipo de cultura em uma área. Ocorre quando no mesmo espaço agrícola são cultivadas 2 ou mais espécies de plantas diferentes. Mas não tem aquela questão do pousio, deixar a terra repousando, que nem no rotação de cultura, não. Existe a cultura principal e a secundária, com múltiplos fins. Pode servir para fertilizar a terra, evitar ataque de praga, ou produzir um rendimento financeiro adicional para o agricultor. A diferença básica é que numa mesma área você cultiva vários tipos de culturas e não tem esse negócio do plantio, da rotação de cultura, que você deixa um espaço ali para repousar. Qual o próximo? É muito, viu? São muitos. Plantio direto. Técnica desenvolvida no Brasil, onde restos vegetais de outras culturas são mantidos na superfície do solo, servindo como humus, matéria orgânica, garantindo a proteção contra os processos erosivos e mantendo a umidade. É quando você planta em cima de uma vegetação. Entendeu? Você mantém ali um pouco de vegetação para, de certa forma, garantir matéria orgânica para o solo. Adubação orgânica. São adubos obtidos por meio de matéria de origem vegetal ou animal, como esterco, farinhas, bosta de animal. Pronto, adubação orgânica, certo? Mas também tem de origem vegetal. Serve para fertilizar o solo, né? É muito comum isso aqui quando a galera vai praticar agricultura na nossa região, que o nosso solo não é muito fértil. Reflorestamento, vocês já sabem o que é, né? Reflorestar é você repor, né, aquelas espécies ali que você retirou. Plantar. Agrofloresta. Sistema de culturas que consorcia o cultivo de produtos agrícolas no interior de florestas, mas visando o conservacionismo, visando a conservação da floresta. É você cultivar dentro da área de floresta, mas sempre se preocupando em manter ali a vegetação, né? Utilizar mais de forma racional. Praticar agricultura, mas se preocupando com aquela vegetação ali, que é a floresta. Aí vamos responder algumas questões, né? Deixa eu botar na outra aula, que eu quero responder 2 de lá. Falta quantos minutos, hein? Vixe! Tá em cima. Mas dá pra corrigir pelo menos uma, né? Essa primeira aqui da FUVEST. Olha, exercício de fixação. Os desmatamentos, as queimadas, o estabelecimento da agropecuária extensiva ou da agricultura itinerante, que é aquela que você desmata, queima para poder cultivar. Seguidos pela lixiviação dos solos, podem acarretar nas zonas tropicais o quê? Desmatamento, queimada, agropecuária extensiva, agricultura itinerante e lixiviação, seguido pela lixiviação do solo. Tudo isso pode acarretar o quê em zonas tropicais? Zonas tropicais. Letra A exposição de lateritas ou crostas ferruginosas. B, a alteração da fertilidade dos solos podizóis. Solos podizóis são solos de clima temperado, não são solos de clima tropicais, não tem nada a ver. C, a concentração excessiva de fosfatos nos chernosiões, são solos de climas temperados. D, o empobrecimento, que são um dos solos mais férteis do mundo.
D, o empobrecimento dos solos de pradarias. Pradarias já ocorrem geralmente em áreas de climas subtropicais, né? O aumento do latossolo nas regiões semiáridas. Aumento de latossolo em região semiárida. Região semiárida, o solo é litossolo, não latossolo. Resposta correta, letra A. Desmatamento, seguido de queimada, agropecuária extensiva, agricultura itinerante e de lixiviação no solo, lavagem do solo, provoca o quê? As lateritas, processo de laterização, que é a formação daquela crosta ferruginosa, a concentração ali de ferro e de alumínio no solo, certo? Deixando o solo ácido, que não é bom para a agricultura. Letra A. Alguma dúvida? Nem perguntei nada. Tá difícil essa questão? Tava difícil? Tinha que saber, né? Tipo, o que é um solo podisólico, o solo de Chernozem, onde é que eles acontecem mais. Tinha que saber para poder responder. Aí tem uma questãozinha aqui, vai dar tempo não. Questão do Enem 2011. Bem facinho, bem facinho. A preservação